Querido, nós vamos à palavra do Senhor nesse momento. Eu queria que você orasse comigo agora, pela minha vida, pela vida da igreja, para que Deus possa nos dar uma palavra. Fale com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua casa, na tua presença, juntos, ó Deus, viemos te louvar e te adorar. Entregamos, ó Deus, a igreja em tuas mãos, entregamos a minha vida em tuas mãos, a minha boca, os meus lábios, Senhor, que o Senhor possa nos dar a palavra da sabedoria, que o Espírito do Senhor manifeste, ó Deus, com revelação aos nossos corações, que toda mente, todo pensamento seja cativo a obedecer a tua palavra, não somente aqui no templo, mas aqueles que também estão em casa, nos seus lares, que possam receber a palavra com alegria e que ela possa cumprir, ó Deus, a missão para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer um amém? Amém. A maior coragem que o cristão deve ter. Eu quero falar sobre coragem um pouco hoje. Coragem. A coragem, ela se manifesta diante dos desafios, né? Tem o medroso, tem o corajoso. O cristão precisa ser corajoso, né? Existe uma série de mensagens, de texto na Bíblia que manda lançar fora o medo. E nós precisamos ter coragem para encarar o medo, o desafio. Deus nos chamou para sermos corajosos. Deus não tem prazer no covarde, né? Me lembrei agora, né? Nem está anotado aqui, mas eu me lembrei de Gideão. Foi Gideão, né? Que estava com 20 mil. E aí mandou provar eles. E só parece que me sobraram só 300, né? Os 300 de Gideão. Por quê? Porque tinham que ser pessoas corajosas, pessoas preparadas. E todo cristão precisa ter coragem. Nós vivemos num mundo muito desafiador. E o medo é um dos grandes problemas para nós, os cristãos. E a tendência, queridos, é de intensificar essa pressão. E a gente precisa ter coragem. Porque quanto mais se aproxima, né, o fim, que nós aguardamos, o fim de todas as coisas, a vinda de Jesus, quanto mais se aproxima, maior vai ser a pressão. E mais nós vamos precisar de coragem para assumirmos a nossa identidade, para nos posicionarmos, para vivermos. Mas além disso, né, veja comigo aí Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus nos deu tarefas. Lá no princípio, Deus já começa nos desafiando. Deus os abençoou, falando de Adão e Eva. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui Deus está encorajando aquele casal. Deus prepara um jardim, prepara um lugar e coloca aquele casal ali e diz: olha, domina sobre os peixes, sobre as aves. Imagina que deve ter sido muito desafiador para eles. Aqueles animais grandes, olhava aquilo tudo e falava: como que eu vou dominar tudo isso? Obrigado. Mas Deus estava ali dando uma orientação para ele. E eles precisavam de quê? De coragem. Quantas vezes Deus nos chama, nos desafia, e a gente olha diante daquele desafio muito grande. Imagina Moisés, quando Deus chama Moisés, o que ele fala? Não vai dar. Né? Quando ele chama Isaías, ele fala: não vai dar. Então Deus está sempre nos desafiando, colocando alvos e metas diante de nós. No seu reino vai ser sempre assim. Deus vai sempre colocar algo que você, às vezes, vai se impressionar. Eu não tenho essa capacidade. Mas se Ele te chamou, se Ele está te colocando diante de você, é porque Ele está
Ele vai te capacitar, mas você precisa da coragem para assumir, querido, o desafio. Veja bem, lá ainda parecia que era algo simples. Quando a gente lê esse texto, a gente já leu várias vezes, né? Mas olhando dentro dessa ótica daquele casal, olha, encher a terra, imagina a terra, como é que eu vou encher isso? É muita coisa. Eu vou encher a terra, aquele casal, eles precisavam trabalhar para isso, sujeitar a terra, dominar sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, para eles dominar, eles tinham que ir, avançar. E para avançar, você precisa de coragem. Aí eu vou dominar, vou esperar os bichos virem aqui atrás de mim. Não, eles tinham que ir lá, domesticar, cuidar. Então, querido, é isso que Deus está dizendo para nós. Outras vezes Deus nos fala sobre sermos corajosos. Muitas vezes, olha 2 Timóteo 1, verso 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Talvez esse você saiba de cor, é bem conhecido. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor, né? O temor ali, no original é covardia, a minha tradução traz essa, eu não sei a sua, mas Ele nos deu o espírito de quê? Poder, força, power. O Espírito do Senhor tem a ver com poder, autoridade. Atos 1, verso 8, recebereis o poder. Então Deus não quer uma igreja covarde. Olha lá, Deus não nos deu o espírito de temor. Não é o temor do Senhor, é o temor do medo. A tradução mais correta, se é que a gente pode dizer assim, o espírito de covardia. Imagina uma igreja covarde. Imagina um obreiro covarde, um líder covarde, que não acredita no poder de Deus. Não vai funcionar, querido. Então Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o poder. É assim, né? Eis que eu vos dou poder, e para em meu nome impor as mãos, em nome de Jesus. Nós temos autoridade, amém? Você precisa crer nisso. Você precisa ter coragem para falar em nome de Jesus. Você precisa ter coragem para quando você for lá fazer uma visita, você orar com autoridade, com ousadia. Não em você, não confiando na sua força, mas confiando no poder do Senhor. Enchei-vos, né, do poder, né? Tem um texto de Paulo também que ele fala, né, que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, né? A armadura te dá essa blindagem, né? Revestível do poder, da força do Senhor. Atos 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra. Veja que coisa tremenda. E cheios do Espírito Santo, todos anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ousadia é a palavra, é a autoridade, é a intrepidez, é o poder para falar no nome de Jesus. O medo, sabe, a covardia nos cala. E eu posso falar isso como testemunho pessoal, porque os irmãos me conhecem, eu sou de falar pouco. Eu falo muito aqui, né? Aí já me olharam assim, né? Mas eu sou de falar pouco. Se eu estiver reunido num grupo, as pessoas vão falar, eu vou ficar lá assistindo as pessoas falarem. Se não me der oportunidade, eu não vou falar. Só se for me dada e se eu questionar. Mas para a gente falar de Deus, em nome de Jesus, a gente tem que vencer isso. Essa nossa natureza, às vezes, de timidez, de medo, a gente precisa ter ousadia para anunciar o quê?
a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele encheu a igreja. Estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez e com ousadia. Então, assim, Pedro, né, que estava lá, e de repente ele, cheio do Espírito Santo, ele faz aquele discurso, que 3.000 almas aceitam Jesus. Com autoridade, no nome de Jesus. Portanto, Deus nos vê e nos quer como filhos corajosos. Precisamos ter coragem. Porque Ele sabe que para sermos cristãos verdadeiros, precisamos ter coragem. Pastor, mas a pessoa é muito tímida. Como eu sou tímido, pode não parecer, mas eu sou tímido. A minha esposa fala também, né, a pastora, que ela é muito tímida, né? Ela consegue ser um pouco mais tímida do que eu, né? Parece difícil, né? Tem gente que não acredita, né? Mas querido, é assim. Mas quando se trata da fé cristã, da fé evangélica, o verdadeiro cristão, sabe, ele, no momento certo, Deus o enche de autoridade, de poder, e ele fala no nome de Jesus, porque ele não fala dele, ele é tomado pelo Espírito. É impressionante. Algumas pessoas, se fosse dar oportunidade aqui, nós ouviríamos testemunhos tremendos sobre isso. Eu vivi uma experiência muito curiosa, nem eu entendi, mas Deus sabe por quê. Eu me lembro que eu estava trabalhando lá em Campo do Jordão, fazendo uma obra lá, e na hora do almoço, estávamos, sabe, um monte de peão sentado assim na obra, né? Estavam os pedreiros, a gente, né? O gesseiro lá, o eletricista. E aí, de repente, Deus me incomodou tanto naquele dia, eu não conhecia ninguém. Nosso serviço chega, faz 1, 2 dias e vai embora, né? Então a gente fica, ainda mais que eu morava em Pindamonhangaba, Campo do Jordão era uns 40 e poucos quilômetros, 45 quilômetros de Pinda, e a gente ia lá, trabalhava e voltava. E na hora do almoço, Deus me incomodou e eu me levantei ali no meio da turma e comecei a pregar. O pessoal ficou assim, tipo assim, esse cara é doido, né? E comecei a falar, sabe? Deus foi me dando, falei uma meia hora, irmão. Preguei assim uma meia hora no meio da obra, na hora do almoço. E de repente acabou a palavra e eu me sentei e continuei comendo. Tipo assim, ninguém entendeu nada, nem eu. Mas Deus me deu uma palavra ali, foi muito de repente, foi mais forte do que eu. Onde que eu ia me levantar e começar a falar assim na obra? Depois eu fiquei assim, cara, o que Deus fez aqui? Mas foi algo sobrenatural, porque assim, Deus tinha uma palavra para alguém ali. Eu não conhecia nenhum daqueles pedreiros. Tinha uns 7 ou 8 homens ali, era uma mansão, uma casa muito grande, eu estava fazendo gesso lá. E eu levantei, estava todo mundo sentado assim, né, um canto comendo lá com suas marmitas. Eu me levantei e comecei a falar de Jesus. Eu não era nem pastor, naquela época eu era diácono, trabalhava com jovens e às vezes, mas você é pastor chega e fala em qualquer lugar. Não era pastor. E assim, sabe, Deus, Ele te enche de autoridade, Ele te enche de poder, e você precisa vencer o medo, você precisa de coragem, que no primeiro momento eu fiquei assim, falo ou não falo, mas aí o Espírito foi me movendo, e eu me levantei e falei tudo que Deus colocou no meu coração. Não me pergunte o que é que eu não me lembro, tá? Mas eu falei da palavra de Deus com ousadia. A coragem na vida do cristão deve ocorrer em todas as áreas. E eu quero, tocar numa área em especial. Em especial quando nós somos tentados. Precisamos de ter coragem para vencer a tentação. O difícil é ter coragem para resistir à tentação. Muitos não conseguem. Muitos não conseguem vencer a tentação. Mas nós podemos vencer. A Bíblia diz que nós podemos vencer. Porque 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, se puder colocar para nós, diz o texto sagrado, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, a primeira carta, verso 13: não vos sobreveio tentação
que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado, ou que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Querido, a gente falou aqui sobre a coragem para pregar o Evangelho, a coragem para, às vezes, conquistar alguma coisa na vida. Você precisa de coragem, levantar cedo, enfrentar esse mundo, Diz aí que tem que matar um leão por dia, Precisa ter coragem, para brigar com o leão tem que ter coragem, Lembrei-me de Davi, que é ali que venceu o leão, precisa de coragem. Você precisa de coragem para sair da cama, enfrentar a condição, o mau tempo. Você precisa de coragem para pregar o Evangelho, como eu falei, mas você também precisa de coragem para vencer a tentação. E o tema da mensagem foi aquilo que eu falei na primeira fase: a maior coragem que o cristão deve ter. A maior coragem que o cristão deve ter é coragem para vencer a tentação. E muitas pessoas não conseguem vencer a tentação. Mas a Bíblia nos garante que nós podemos vencer a tentação. Porque Deus, Ele não nos daria uma coisa que a gente não pode suportar. E isso para mim é muito desafiador, porque eu não vou poder me desculpar. O pastor foi mais forte do que eu. Esse final de semana eu estava trabalhando ontem, e foi uma experiência assim, triste, porque um amigo nosso, colega, de longa data, da igreja, homem de Deus, mas está desviado, e ele estava falando sobre a situação dele, e eu dei alguns conselhos de Deus para ele, porque ele estava lá com 2 celulares, me mostrando o celular da família e o celular da amante, e foi uma coisa muito constrangedora. E eu falava com ele: rapaz, isso aí não é teu lugar, você precisa ter coragem para vencer isso, você precisa largar esse negócio, você está magoando as pessoas que mais te amam, isso pode ser muito caro para você. Mas ele estava lá: pastor, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem e tal. Eu falei: não sei, vamos orar, Deus vai te dar graça. A tentação é muito grande, mas eu me lembrei para ele: Deus não nos dá tentação que nós não podemos suportar, e a gente precisa ter coragem para vencer a tentação. A gente precisa ter coragem para olhar para o pecado e dizer: eu não vou pecar. É muito difícil. Não, é difícil, mas não é impossível, está escrito ali. Me parece que Deus não mente. Ele é fiel, não vos deixará tentar acima do que podeis. Isso é uma segurança para nós, sabe? É uma segurança que eu tenho, que você tem, e isso precisa me dar força, porque a tentação vem. A tentação ela é real, é mais certa do que tudo. Vamos imaginar assim? É mais certo que amanhã você vai ser tentado, é muito certo, e você precisa ter coragem para dizer não. Você não pode ficar passivo, porque o diabo ele vai impor. Ele veio fazer o quê? Impor a situação, matar, roubar e destruir. Ele não vai perguntar se você quer pecar, ele vai te dar o pecado, e você precisa ter coragem de dizer não. Você precisa ter coragem de dizer: não vou fazer, não vou me deixar seduzir. Veja que está escrito, Tiago capítulo 1, verso 14. Deus nos dá livramento, querido, e nós precisamos entender isso. Isso vai além, da sugestão das outras pessoas. Isso tem a ver conosco mesmo. Veja que Tiago escreve: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, eu estou diante de uma situação que eu não posso colocar a culpa em ninguém. E é isso que eu falava com esse meu amigo, ainda ontem.
Você não pode colocar a culpa em ninguém. É porque minha mulher é assim, é assado, deu um monte de... Pô, a mulher dele, né? É o problema. Qual é o problema? Tiago está dizendo que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, nós não podemos, né? A síndrome de Adão, né? O pessoal diz que é a síndrome de Adão, né? Foi a mulher que tu me deste. Sabe, foi o patrão que tu me deste. Eu pequei por causa daquele meu amigo. Eu pequei por causa da minha mulher. Eu pequei por causa do meu pai. Eu pequei por causa da minha mãe. Eu pequei por causa dos meus filhos. Eu pequei por... Vai ter sempre alguém que a gente vai jogar a culpa do nosso pecado, de não ter resistido. E eu preciso ter coragem para aceitar que o mal está em mim. Cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria cobiça, concupiscência, desejo. O mal está em mim. Se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. O mal está em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Como podemos resistir às tentações? Talvez seja essa a pergunta mais importante para nós refletirmos nessa noite. Eu preciso ter coragem. Mas como, pastor? Tendo coragem de identificar as nossas fraquezas espirituais. Aí eu preciso de coragem. Porque já que o problema sou eu, né? Tem até um louvor que a gente canta, né? Que tem a ver comigo. Romanos capítulo 7, esse louvor. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E eu preciso ter coragem de identificar a minha fraqueza espiritual. Isso é muito complicado para nós. Porque é provável que entre nós, posso dizer isso com garantia, muitos de nós, se fôssemos questionados hoje sobre qual é o seu defeito, né? Se alguém, né, nos perguntar, essa pergunta, às vezes a gente faz no discipulado. Você viu propaganda bonita do discipulado ali, que eu já acho que bonito aquele vídeo, né? Pode passar um bom tempo. A gente sempre pergunta isso no discipulado: fala aí o seu defeito. E aí, a maioria das pessoas fala assim: o meu defeito é ser bom. Gente, sabe por quê? Porque é assim, a gente tem dificuldade de admitir as nossas fraquezas, e a gente precisa ter coragem de admitir as nossas fraquezas, e a gente então fica dissimulando, a gente fica fingindo que a gente é bom, que a gente é perfeito. Isso é complicado para nós, mexe com o nosso ego, mexe com a nossa estrutura. Admitir fraqueza no mundo onde, sabe, a exaltação do homem, ela faz, um discurso mais bonito, né? Falar da sua vitória, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar lá em cima, eu vi você subir nos degraus, aquela coisa, sabe? E aí você fica todo animado. Mas eu preciso vencer a tentação. E eu descobri que todos os meus problemas, muitas das vezes, na maioria das vezes, sou eu. E eu preciso ter coragem de acreditar nisso e de admitir isso. Eu preciso ter coragem. E uma grande tendência nossa é sepultar os nossos defeitos, não corrigindo-os, mas escondendo-os. A gente precisa ter coragem de revelar as nossas fraquezas. Ser bom não é defeito, é qualidade. Na verdade, precisamos nos expor mais. É difícil, né? É difícil. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que tinham fraqueza.
Eu quero dar alguns exemplos para nós nessa noite, porque quem nunca teve fraqueza na vida? Mas a Bíblia tem um monte de homem. Veja lá, Êxodo capítulo 2, verso 11 e o verso 12, e Êxodo 32, verso 19 e 20, diz que Moisés se irava. Moisés ficava revoltado. Ele se revoltou algumas vezes. Moisés se irou quando ele viu, Primeiro, 2, verso 11, narra aquele episódio que ele vê o egípcio matando um dos seus irmãos. O que ele faz? Vai lá e mata o cara também. Ficou irado. A Bíblia diz: ireis e não, mas Moisés pecou. Moisés foi lá e aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Verso 12, e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu. Irou. Era uma fraqueza de Moisés, mas Moisés tinha essa fraqueza, ele precisava corrigir isso. Será que nós temos esse problema de se irar? E isso muitas vezes está trazendo problema para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos negócios, e a gente precisa resolver isso. Mas às vezes quando a gente esconde isso, a gente não quer falar sobre esse assunto, mas a ira, assim, ela se manifesta. O que é a ira? Qual é a definição melhor para a ira? Porque a Bíblia diz: ireis. O que é a ira? A ira tem a ver com o senso de justiça. Quando você se vê injustiçado. Olha só, a gente está vivendo um momento na política, hoje lá, Brasília, aquela confusão toda, o povo irado. Por quê? Está certo? Não está longe de estar certo, está tudo errado. Mas estão irados, por quê? Se sentindo justiçado. A justiça é falha, as pessoas querem fazer justiça com a sua mão. Moisés olhou, não, isso está certo. Foi lá e matou. Um erro não justifica o outro. Problema de caráter, problema na vida de Moisés. Nós, como igreja, precisamos ter coragem para admitir. Se você tem essa fraqueza, trabalhe isso. Admita, porque você vai ser tentado muito nessa área. E aí você pode acabar pecando se você não tratar isso. Mas você precisa ter coragem de admitir isso. É por isso que fala, a verdadeira coragem que o crente tem que ter é de admitir as suas fraquezas. Talvez seja essa uma fraqueza. Está aqui Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, autor aí da Torá, um homem que Deus usou, mas que tinha esse probleminha. Lá no capítulo 32, verso 19, foi mais crítico ainda. Quem não lembra dessa passagem? Quando Moisés desce do monte e ele encontra o povo adorando o bezerro que seu irmão fez lá, porque o povo... Gênesis, conseguiu para nós? Êxodo 32, 19 e 20. O que acontece? Moisés me quebra as tábuas da lei. Passou 40 dias, irmãos, orando, jejuando, Imagina, no monte, cheio de Deus dá as leis para ele. Aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe de ira o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou pó. E aí pegou aquele pó, jogou na água e obrigou o povo a beber. Olha lá, e deu de beber. Então eles beberam. Moisés está virado. Mas ele, pastor, passou 40 dias orando, jejuando no monte. Mas acabou de descer do monte e pecou. Porque ele tinha esse problema de se irar. Às vezes você vem para a igreja, culto poderoso, maravilhoso, como hoje, louvor maravilhoso. É arriscado você não vigiar, você sair daqui irado.
E ir pela rua pecando, falando mal dos irmãos, reclamando de tudo. E não justifica. Moisés não pagou caro por isso? Por causa disso aí, irmãos, ele não entrou na terra prometida. Por causa dessa atitude. Ele não entrou na terra prometida por causa dessa atitude. Na hora lá de também tocar na rocha, ele fere, fica irado com a turma tirava Moisés do sério. Querido, ele precisava trabalhar isso. Quantas das vezes Moisés se irou e pecou? Por causa da rocha, tocou na rocha, mandei tocar, ele bateu lá. Não entrou na terra prometida, por causa desse probleminha de ira. Exemplo para nós, que trouxe prejuízo para Moisés. Outra coisa, 1 Reis capítulo 19, verso 1 a 6, mostra agora Elias, um homem cheio de Deus, poderoso nos seus feitos. Até Tiago cita Elias na sua carta, diz que Elias, Elias, diz alguns que não houve profeta tão poderoso como Elias, desça fogo do céu. Eu não sou bom de letra não, mas eu lembro da música. Elias mostra a sua fraqueza. Elias teve medo. Elias, 1 Reis 19, do verso de 1 a 6, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam os deuses, a outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles, ou como a um deles, O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi se sentar debaixo do zimbro, pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e fez o quê? Deitou de novo. Ele não estava com disposição, estava com medo. Elias demonstra fraqueza, demonstra medo. Diz o texto sagrado que ele teve medo. Algumas traduções aí diz que Elias teve medo de uma mulher. Não que menosprezando as mulheres, Porque eu vi que tem uma mulher perigosa aí, irmão? Vocês viram essa semana? 2 mulheres mataram o rapaz esfaqueado num assalto. O cara, só porque era mulher, foi reagir, elas esfaquearam ele. Então não reaja, nem se for mulher, não fica esperto. O Elias ficou com medo. O cara olha assim, é uma mulher, mas ela está armada, tem que ficar, é perigoso do mesmo jeito. Essa semana, 2 mulheres mataram um rapaz, porque ele reagiu. Possivelmente ele pensou: eu vou perder para essas mulheradas, e entrou em luta corporal. Tem umas mulheres que é muito forte, tem umas mulheres malhando aí, levanta 50 quilos, eu para levantar um saco de cimento é uma luta. Tem mulher que levanta 100 quilos, vai brigar com uma mulher dessa? Elias teve medo da mulher, ficou apavorado, demonstrou fraqueza. Um grande profeta reduzido à depressão pela fraqueza. O medo, querido. Veja bem, ele já tinha matado muita gente, teoricamente, matado no sentido dele ordenar o fogo do Senhor para consumir aqueles homens, aqueles profetas, aqueles soldados que vinham contra ele. Ele foi lá, fez a experiência do fogo, lambeu a água e tal, envergonhou os profetas de Baal, olha, cheio de autoridade. Agora, porque ela nem foi lá, ela mandou a mensagem: avisa ele lá, que cara, amanhã eu mato ele. Acabou com ele, deixou o medo dominar. Mas como que Elias ia
confessar essa fraqueza. Talvez, querido, o medo tenha te paralisado. Eu não sei o que o diabo falou na sua cabeça. Você estava orando, você estava cheio de autoridade, servindo, trabalhando, e de repente veio uma palavra e tu ficou com medo. E te paralisou. Mas quem é maior? É o que está em nós. Elias tinha certeza disso, que o maior era o que estava com ele do que estava com Jezabel. Mas ele teve medo. E entrou naquela crise, né, que alguns estudiosos, né, alguns irmãos não gostam de associar crente à depressão, né? Não soa bem para muitas pessoas. Mas de fato, os sintomas de Elias era isso, era o medo, era a depressão. O camarada ficou ali, né, na caverna. O que eu faço? Desejou morrer. Que Deus nos livra do medo. Coragem, querido. Gênesis capítulo 27, versos 35, 36. Agora Jacó também tinha um problema, enganador. Jacó, com a sua fraqueza de ser enganador, desestabilizou toda a sua família. Jacó arrumou um problema sério para a família dele. Olha que conflito. Vejamos lá, Gênesis 27, 35. E ele disse: veio teu irmão com sutileza, algumas traduções dizem engano, e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Verso que eu falei, 41, por favor. Verso 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai lhe tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Olha que problema dentro de casa, por causa da mentira, por causa do engano. Sabe, querido, precisamos ter coragem de vencer as nossas fraquezas. É a ira, é o medo, sabe, essa coisa de ficar enganando as pessoas, mentindo. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Mas às vezes a fraqueza da pessoa, sabe, é enganar o outro. Engana a mulher, engana o pai, engana o filho, engana o marido, engana o patrão, engana o pastor, engana os amigos. Precisamos, querido, ter coragem de tratar o nosso caráter. Mas para que isso aconteça, a gente tem que admitir a nossa fraqueza. Se alguém perguntasse: você é enganador? Jacó ia falar: que isso, rapaz? E enganador o quê? Você está entendendo? Ninguém admite que engana. Mas se isso é um problema, eu preciso tratar isso. 4. Mateus 26, 33 e 35. Pedro também tinha sua fraqueza, que era a inconstância. Olha Pedro, né? Das colunas da igreja. Pedro parecia uma montanha russa. Ora estava em cima, ora estava embaixo. Ora cheio de coragem, ora medroso. Mateus 26, dos versos 33 a 35. Parecia isso. Avançava, retrocedia, uma velocidade absurda. Pedro saía de uma condição para outra. Quantos crentes são assim? Inconstantes, né?
Tem momentos que você encontra o camarada é super fervoroso, é super crente, é uma maravilha. Daqui a pouco tu encontra ele, está remando para outra direção. Pedro teve esse momento, era uma fraqueza na vida de Pedro. Mateus 26, 33, achou? Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, o que tu vai fazer, Pedro? Uma só não, 3 vezes me negará. 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos bateram embaixo. Bateram na dela. A gente também não, a gente não vai negar não, Jesus. A gente está aqui contigo, a gente... Na mesma noite, querido, Pedro traiu. Sabe? Na mesma noite. Estou contigo, pastor. Vamos fazer essa obra. Estamos juntos. Vamos pegar firme. E vamos. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Inconstância. Você é inconstante no reino de Deus? A gente precisa aqui ter constância, firmeza, compromisso, atitude. Mas eu preciso ter coragem para admitir que eu não sou constante. Ao invés de ficar dando desculpa. Eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa dele, eu não fiz por causa dela. Não, você não fez porque você não quis fazer. Porque quando a gente quer fazer, a gente faz, a gente não dá desculpa. Quem não quer fazer, dá desculpa. Você está entendendo? A fraqueza, a inconstância, quais áreas da nossa vida devem ser confrontadas? Eu preciso ter coragem, querido. Eu dei alguns exemplos de alguns homens na Bíblia que se iraram, que tiveram medo, que eram enganadores e que eram inconstantes. Mas existem muitas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Mas eu preciso ter coragem de admitir a minha fraqueza. Você precisa ter coragem de admitir a sua fraqueza. Ainda hoje nós fazemos aqui a prova do discipulado, né? Falando sobre isso. Exatamente sobre isso. Se o discípulo não se abre, se ele não tem abertura para confessar a fraqueza dele, como ele vai ser ajudado? Como ele vai ser tratado se eu vivo escondendo os meus erros, se eu vivo escondendo a minha fraqueza? Eu não admito a minha fraqueza, porque ela me envergonha. E a gente quer mostrar que a gente está vencendo. Mas sabe, é mentira que quando a gente não está vencendo, a gente quer mostrar que está vencendo. Na verdade, a gente está perdendo mais ainda, porque a gente está perdendo tempo. Que eu poderia estar tratando aquela enfermidade na minha alma, aquela doença, mas eu não quero admitir aquela fraqueza. Eu não quero admitir a fraqueza para o meu marido, eu não quero admitir a fraqueza para a minha mulher, eu não quero admitir a fraqueza para os meus filhos, eu não quero admitir a fraqueza para o meu pastor, eu não quero admitir a fraqueza para o meu discipulador, porque eu estou aqui mostrando que agora que eu estou firme, mas eu estou vivendo um drama tremendo, estou sendo tentado, estou errando, mas se eu falar que estou fazendo isso, e aí? Aí eu continuo preso no pecado, eu continuo errando, eu continuo e não vou me libertar daquilo. A coragem que todo cristão precisa ter é admitir a sua fraqueza. Se você conseguir vencer isso, querido, você vai começar a andar em vitória. É verdade, porque você não vai precisar se esconder, porque você não vai precisar ser o que você não é. E Deus vai te dar vitória. O problema, querido, sabe, e aqui entra uma questão, né? Quais áreas da nossa vida? Às vezes nós focamos nos grandes pecados, né? Os grandes erros, as grandes falhas, sim, precisam ser tratados, mas as pequenas também. Porque são as pequenas falhas que nós convivemos com ela na comunidade, na igreja, no meio do corpo, e elas muitas das vezes fazem estragos maiores que as grandes. Porque as grandes falhas são aquelas que todo mundo vê, aquelas que escandalizam.
E aí, às vezes você não tem nem como tratar, porque a pessoa em si, ela já se exclui. Dei um exemplo do meu amigo, ele já se excluiu. Eu falei, e aí, como é que foi o tratamento? Ele, pastor, meti o pé. Depois de tudo que eu fiz, vou ficar fazendo o que lá na igreja? Estou com 2 famílias. Como que a igreja vai tratar? O cara, ele já se... Mas, querido, e as pequenas falhas? As pequenas falhas convivem conosco. O mentiroso, o enganador, o iracundo, o maledicente. E muitos não querem ser tratados, porque não admitem que são o que são. E causam grandes danos ao corpo de Cristo. Porque a igreja fica doente, porque a igreja fica fraca, porque há sempre uma contenda, há sempre uma discórdia, há sempre uma desunião, há sempre um disse-me-disse. Mas não são as grandes falhas os grandes problemas da igreja. Os grandes problemas da igreja muitas vezes são imperceptíveis, mas os efeitos deles se manifestam. E a gente fica se perguntando, por que isso aconteceu? Da onde que saiu essa história? E está todo mundo, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém é. Porque não admitimos as nossas fraquezas, né? Por isso que Paulo ele dá uma série de lições sobre isso. Não mentais, né, uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então, querido, quando Jesus disse a Pedro que ele iria tentar Pedro, ou que iria negar, melhor dizendo, que ele iria ser tentado naquela questão, Pedro poderia ter admitido, na verdade, Senhor, olha só, eu estou até com medo dos caras que estão vindo aí, mas se eu falhar, você me perdoa, mas não, mas ele foi vaidoso, ele falou, não, eu não, todo mundo pode te negar, eu não, eu vou ser perfeito, eu vou estar contigo. Mas Deus conhece a fraqueza, ele não reconheceu a sua fraqueza, sabe, aquele dia ele caiu ali. É que a gente pode, querido, que a gente possa, na verdade, admitir. Olha, porque se a gente admite, e isso, todos os especialistas que tratam as pessoas falam sobre isso, né? Os viciados, os drogados, né? A turma lá que tem os seus traumas, né? Quando vão buscar ajuda, o que as pessoas falam? Você tem que admitir que você está errado. Você tem que admitir a sua fraqueza. Você tem que admitir que você é um dependente químico. Você não pode viver negando. A negação é o quê? Um mecanismo de defesa, mas não é um mecanismo de cura. Bota isso na sua cabeça. A negação é um mecanismo de defesa, não é um mecanismo de cura. A confissão é um mecanismo de cura e te protege. Confessai-vos as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados. Tiago capítulo 5, verso 16. Coloca para nós, por favor, para terminar. Então, querido, identifique a sua fraqueza. Identifique a sua fraqueza. Veja qual é. Quando você não tem coragem para identificar suas fraquezas, dificilmente vai conseguir lidar com elas. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. Eu quero ficar curado. Eu quero sarar dessa vida que eu estou vivendo, desse medo, desse trauma, desse espírito de revolta, de ira, de mentira. Eu não consigo me libertar. Admita, querido, identifica a sua fraqueza, admita ela, confesse ela, vá até Jesus, Ele vai te ajudar a lidar com isso. É isso que vai te curar, é isso que vai me curar. Admitir o meu erro, admitir a minha falha, não esconder, não mascarar. Deus te deu ousadia, você precisa de coragem para isso. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Para nós terminarmos, são 21 horas. Seja ousado hoje e saia daqui vitorioso sobre as suas fraquezas.
Eu não posso te tirar dessa condição, mas você pode sair daqui diferente. Se você desejar, fale com Jesus nesse momento. A Bíblia nos revela nessa noite que Deus não nos deu um espírito de covardia. É covardia comigo mesmo, é covardia com você mesmo, o que a gente faz não admitindo as nossas fraquezas, porque a gente fica repetindo os mesmos erros, a gente fica todo o tempo caindo no mesmo lugar, repetindo. Quantas vezes Moisés falhou naquela área? Quantas vezes Sansão, né? Homem chamado por Deus, escolhido, mas tinha uma fraqueza. Qual era a fraqueza de Sansão? Mulher. E aí? Mas ele era um homem de Deus, poxa. Um homem de Deus, pô. Deus precisava, o Espírito enchia ele, fazia a obra. Mas ele tinha um problema. E ele não pediu ajuda. Então, querido, o que Deus está dizendo é que se você tiver coragem de admitir a sua fraqueza e andar em vitória, você pode vencer.